Olá, pessoal! Dando prosseguimento ao nosso curso de Hidráulica 2, hoje nós vamos falar de energia e controle hidráulico. Então, nós vamos começar pelo número de Froude, que é um adimensional mais importante em condutos livres, assim como o número de Reynolds é o adimensional mais importante em condutos forçados. Vamos falar de escoamento torrencial, escoamento fluvial, escoamento crítico. E vamos falar também da variação da energia nas transições. Transição, por exemplo, um estreitamento de canal. Nós já vimos a respeito dos escoamentos fluvial, torrencial e crítico. O fluvial é aquele escoamento lento, né? Ele tem linhas d'água elevadas e ele acontece de uma maneira que a energia que prevalece no escoamento é a energia potencial. O torrencial é o contrário, né? A energia que prevalece no escoamento é a cinética, por causa disso ele é mais rápido e, consequentemente, as linhas d'água são menores. O escoamento crítico é aquele escoamento onde a energia potencial e cinética elas estão equilibradas. Energia específica está aqui na equação de baixo, né? O Y representa a energia potencial e o V ao quadrado sobre 2G representa energia cinética. Vimos na aula passada que quando a energia específica é mínima, considerando vazão constante, o Y é crítico. E vimos também, considerando energia específica constante, quando a vazão é máxima, o Y é crítico. Por isso que é tão importante a gente abordar o escoamento crítico aqui no nosso curso. Bom, em relação ao número de Froude, nós já vimos o número de Froude, já comentamos. Ele é um adimensional, assim como o número de Reynolds, né? O número de Reynolds é o adimensional mais importante em condutos forçados. O número de Froude é o adimensional mais importante em condutos livres. Ele representa uma razão entre as forças de inércia e a força gravitacional. Por causa disso, quando as forças de inércia e a força gravitacional estão equilibradas, a gente diz que o escoamento é crítico, porque o Froude ele é aproximadamente 1. Já quando o número de Froude é maior que 1, significa que a velocidade é alta. Então, o significado físico é que o escoamento é torrencial. Vocês sabem que o escoamento torrencial é aquele escoamento que tem velocidades altas, né? Já o Froude menor que 1 é o que acontece quando o escoamento é fluvial, ou seja, velocidades são baixas. Nós podemos fazer uma interpretação do número de Froude do ponto de vista cinético, né? Então, vejam. Se eu jogar uma pedra num lago, o que vai acontecer? Eu vou observar a propagação de ondas em todas as direções, né? É o que está mostrando aqui nessa figura abaixo, a primeira figura da esquerda para a direita. Então, aqui no lago, eu não tenho velocidade, né? Não é um rio que tem uma velocidade, não tem um escoamento assim, que eu tenho uma velocidade que eu posso observar. Velocidade, digamos que seja praticamente zero. Jogando a pedra no lago, eu vejo que eu tenho propagação de ondas para todos os lados. A propagação de ondas, ela também tem uma velocidade. E essa velocidade a gente chama de celeridade. Essa celeridade, que seria a velocidade da onda, ela é igual à raiz da aceleração da gravidade vezes a profundidade do local, né, onde a minha onda está se propagando. Não confundir celeridade, velocidade da onda, com velocidade do escoamento.
São coisas diferentes. Bom, continuando aqui na figura abaixo. Se eu tiver um escoamento fluvial, significa fru de menor que 1, né, o que nós chamamos de regime subcrítico, e eu jogar essa pedra, o que você vai observar? Você vai observar ondas se propagando para todos os lados, porém, ela está se propagando mais do lado em que acontece o escoamento. Então, nesse caso, existe a celeridade, que é a propagação da onda, e existe a velocidade, que é a propagação do escoamento. A velocidade aí na figura, ela está representada pela letra U maiúsculo. Então, aqui na segunda figurinha, a velocidade ela é menor que a celeridade. Por isso que acontece essa propagação de ondas dessa forma. Então, a gente nem precisa calcular o número de Froude ou verificar se o escoamento é fluvial ou torrencial. Basta jogar uma pedra ou colocar a ponta da lapiseira no escoamento e observar como que as ondas se propagam em volta da ponta da lapiseira, por exemplo. Já o regime crítico, se a gente fizer a mesma coisa, né, colocar a ponta da lapiseira, nós vamos perceber que as ondas elas se propagam apenas para o sentido do escoamento. O que quer dizer, então? Que a celeridade ela é igual à velocidade. Então, a propagação das ondas acaba sendo 2 vezes a celeridade. E se o escoamento estiver na condição supercrítica, ou seja, torrencial, eu vou ter uma situação um pouquinho diferente, né? Com propagação só no sentido do escoamento, de ondas no sentido do escoamento. Aqui a gente percebe, né, que a velocidade do escoamento ela é maior que a celeridade. Por isso que a gente observa uma figura como essa que nós estamos vendo no último desenho. Agora que nós já sabemos o que é escoamento fluvial, o que é escoamento torrencial e escoamento crítico, podemos falar então de transições. Transição é tudo que muda a linha d'água do nosso escoamento. Por exemplo, nós podemos ter um alargamento de canal, um estreitamento de seção, uma mudança de declividade ou uma mudança de rugosidade, degraus no fundo do canal ou uma queda livre. Tudo isso vai fazer com que haja uma mudança na linha d'água. A figura aqui abaixo está mostrando uma situação dessa. Então, nós temos aqui um degrau nesse canal. O escoamento ele está acontecendo da esquerda para a direita. Então, o escoamento vem uniforme, lá na frente tem um degrau. O que vai acontecer com a linha d'água? Ela vai começar a diminuir. Por quê? Porque a velocidade começa a aumentar. Então, vejam aqui, ó, eu tenho a primeira seção, a linha d'água ele está chamando de Y, na segunda seção ele está chamando de Y0. Como eu tenho esse degrau e a velocidade começa a aumentar, a minha energia, que antes era o y mais o v ao quadrado sobre 2g, vai ser o y0 mais o v0 ao quadrado sobre 2g. Reparem que como aumentou o termo cinético, consequentemente diminuiu o termo potencial, por isso que o y0 é menor que o y, e é por isso que o v0 ao quadrado sobre 2g é maior que o v ao quadrado sobre 2g. A terceira seção, que ele está chamando de 1, eu tenho um aumento maior ainda da velocidade.
porque a água caiu aqui do degrau, né? Então, vejam que aumentou a velocidade, aumentou o termo V1² sobre 2G e diminuiu aqui o termo potencial, que é o Y1. Bom, depois que aconteceu toda essa turbulência aqui por causa desse degrau, o escoamento vai em busca do escoamento uniforme, né? Ele vai em busca do equilíbrio. O equilíbrio do escoamento é o escoamento uniforme. Então, veja que a linha d'água volta a subir e o termo V² sobre 2G volta a decair. Então, isso aqui é só um exemplo de uma transição que pode causar uma mudança no tipo de escoamento. Então, nós temos um escoamento que provavelmente era um escoamento fluvial, que passou a torrencial por causa do aumento da velocidade, e depois ele recuperou a situação fluvial. Vamos falar primeiro das transições horizontais. Elas acontecem quando o fundo do canal ele se mantém constante, né? E o que vai mudar é a largura. A largura pode aumentar ou ela pode diminuir. Então, vejam a figura aqui abaixo, né? É um exemplo de um escoamento que está acontecendo num canal de largura B1, e aí à frente acontece um estreitamento da seção de B1 para B2. Então, o que vai acontecer com a linha d'água? Vejam aqui embaixo, né? Na seção 1, ou seja, na seção mais larga do canal, se o meu escoamento for fluvial, eu vou chamar o Y1, né? Escoamento fluvial. E o Y'1, escoamento torrencial. Vamos falar primeiro do escoamento fluvial. Se o escoamento for fluvial, quando ele passar para a seção B2, o que vai acontecer? Vai aumentar a velocidade e, por causa disso, o termo cinético vai aumentar. Consequentemente, o termo potencial vai reduzir. Então, por isso que o Y1 passa a ser Y2 na seção B2, que é a seção mais estreita. Com relação ao escoamento torrencial, então ele na seção 1, né, B1, ele vai estar como Y'1, entrando no estreitamento seção B2, o que vai acontecer? Vai acontecer uma redução da velocidade. Portanto, vai acontecer uma redução do termo cinético. Consequentemente, o termo potencial vai aumentar. Por isso que o Y'1 passa a ser Y'2. Bom, diante do que a gente viu, então eu posso usar essa característica, por exemplo, para entender qual é a vazão que está passando no meu canal, né? Então, vejam aqui, eu tenho um canal de seção B1 que está passando por uma seção B2. Então, eu tenho um estreitamento de seção. Na seção B1, eu posso ter, por exemplo, o escoamento fluvial, né? Na seção B2, eu posso, por exemplo, ter o escoamento torrencial, mas eu posso não ter o escoamento torrencial, eu posso ter o escoamento fluvial também. Então, esse estreitamento de seção não necessariamente muda o escoamento de fluvial para torrencial, por exemplo, que é o que nós estamos falando aqui. Ele pode acontecer fluvial para fluvial. Na seção 1, o que eu tenho? Carga potencial Y1, carga cinética V1² sobre 2G. Na seção 2,
vou ter uma carga potencial Y2 menor, né, do que Y1 e uma carga cinética V2 ao quadrado sobre 2G maior do que na seção 1. Se eu fizer as seguintes hipóteses, meu canal é de declividade baixa, não tenho perda de carga entre os pontos 1 e 2, ou seja, ela é muito pequena, posso considerá-la desprezível. E se eu tiver um canal suficientemente longo para que aconteça o escoamento uniforme, então eu posso fazer uma análise de energia entre os pontos 1 e 2, e isso vai me possibilitar determinar a vazão que está passando nesse canal. Continuando, né? Eu aplico Bernoulli entre as seções 1 e 2, né? O que eu tenho? Carga 1 é igual a carga 2, ou seja, y1 mais v1 ao quadrado sobre 2g é igual ao y2 mais v2 ao quadrado sobre 2g. Meu escoamento é permanente, então a velocidade ela vai ser a vazão sobre a área. A vazão na seção 1 é a mesma vazão na seção 2. Então, eu substituo a velocidade 1 por vazão sobre a área 1 e eu substituo a velocidade 2 por vazão sobre a área 2. E chego nessa equação aqui, onde y1 e y2 são conhecidos, eu sei qual é a largura 1 do canal e a largura 2 do canal, portanto, eu consigo determinar a vazão que está passando nesse canal. Falamos das transições horizontais, agora vamos falar das transições verticais. Então, transições verticais é quando eu tenho alguma variação na vertical, né, na posição vertical do canal. A largura, ela permanece constante. Então, por exemplo, quando eu tenho um degrau ou quando eu tenho uma interrupção no canal, isso seria uma transição vertical. O escoamento, ele não precisa mudar, né? Eu não preciso ter um escoamento fluvial e passar para torrencial ou torrencial passar para fluvial. Mas eu vou ter uma diferença na minha linha d'água, uma modificação na minha linha d'água. Então, vejam a figurinha A. Aqui no ponto 1, nós temos um escoamento numa seção, né? E no ponto 2, a gente tem um degrau no escoamento. Então, o Y1 seria o escoamento fluvial, o Y'1 seria o escoamento torrencial. No caso do escoamento fluvial, quando ele passa para a seção 2, existe um aumento da velocidade e por conta disso existe uma redução no Y2. Então, é por isso que o Y2 é menor que o Y1. E o V2 ao quadrado sobre 2G vai ser maior que o V1 ao quadrado sobre 2G, porque a velocidade aumentou. Por outro lado, se o escoamento é torrencial, nós temos aqui o Y'1, passando pelo degrau, nós vamos ter o Y'2 maior que o Y'1. O que significa isso? Significa que a velocidade diminuiu o termo cinético, e por isso aumentou o termo potencial. Por isso que o Y'2 é maior que o Y'1.
O vertedor de soleira espessa é um bom exemplo de transição vertical. Lembra da equação do vertedor de soleira espessa? Vazão é igual a 0,385, esse é o coeficiente de vazão, vezes a largura do canal, que é a largura do vertedor, vezes a carga, raiz de 2G a carga. De onde veio esse coeficiente de vazão 0,385? Ele é um coeficiente analítico, né? É o único coeficiente analítico de algum vertedor, porque os outros são empíricos. Então, vejam a figura abaixo, né? Nós temos uma seção que eu chamo de 0, a montante do vertedor, e em cima do vertedor nós temos uma seção que chamamos de 1. Considerando que a perda de carga entre os pontos 0 e 1 ela é desprezível, considerando que a linha d'água é paralela à soleira do vertedor e considerando que a energia cinética montante é desprezível, essa consideração implica em que eu tenha antes do vertedor um escoamento fluvial muito lento, com uma velocidade muito baixa, por isso que eu posso considerar a energia cinética montante desprezível. Então, dessa forma, eu posso aplicar Bernoulli entre as seções 0 e 1. Então, a carga total em 0 vai ser a carga total em 1. Olhando lá na figura, em relação à soleira do vertedor, porque eu tracei meu plano horizontal de referência na soleira do vertedor. O que vai ser a carga total em 0? Vai ser o Hzinho. E o que vai ser a carga total em 1? Vai ser o Y crítico mais o termo cinético da energia, que é o V² sobre 2G. Considerando que eu tenho o escoamento crítico em cima do vertedor de soleira espessa. E aí, então, o meu Hzinho, ele vai ser o Y crítico mais o V² sobre 2G, eu substituindo a velocidade por vazão sobre área, eu chego nessa segunda expressão aqui. Bom, mas o Hzinho, o que ele é? Ele nada mais é do que a carga específica em relação à soleira, né? E para a seção retangular, o meu Y crítico é 2/3 da carga específica. Então, substituindo isso na minha expressão acima, eu vou ter que o meu Hzinho vai ser 2/3 do H mais vazão ao quadrado sobre 2GB², 2/3 do H². Então, a minha vazão vai ser 2 sobre 3 raiz de 3, B vezes H, raiz de 2GH. E esse 2 sobre 3 raiz de 3 é o 0,385, coeficiente de vazão do vertedor de soleira espessa. Então, foi assim que chegou-se analiticamente a equação do vertedor de soleira espessa, fazendo aquelas 3 hipóteses anteriores que nós falamos. Para ilustrar um pouco a nossa aula, nós temos um caso particular que vale a pena ser lembrado, é a calha Parshall. Então, a calha Parshall, ela tem na sua entrada um estreitamento de seção, na sua saída um alargamento de seção, é uma variação na horizontal. E nós temos uma variação no fundo também, né? O que a gente chama de variação vertical. Então, a água entra na calha, no escoamento fluvial, existe um abaixamento da linha d'água, passa pelo crítico, pelo escoamento crítico, entra no torrencial, e aí existe uma elevação da linha d'água, onde volta para o fluvial. Então, a calha Parshall acaba sendo
um caso bem interessante porque tem transição na vertical e tem transição na horizontal também. Bom, agora vamos fazer uma aplicação prática, né? Aqui está um exemplo de um canal que sofre um estreitamento de seção. Então, o escoamento acontece da seção 1 para a seção 2. É um canal retangular de baixa declividade. E nós vamos querer que vocês determinem a vazão que está acontecendo nesse canal, né? Foram medidas as profundidades na seção 1 e na seção 2. Isso seria o item A. O item B, ele pergunta qual é a profundidade crítica no canal, ou seja, antes de acontecer o estreitamento, né? Qual é a profundidade crítica que acontece no canal? Tem aí alguns dados, é uma transição horizontal, vocês vão fazer exatamente como foi feito na aula para transições horizontais. E esse exercício, ele vai estar feito para vocês, disponível no Moodle Turma Específica.